Boa tarde, espectadores. Eu me chamo Lucas, sou colaborador do blog Vivo La Resenha, porém estive afastado por alguns tempos devido a algumas questões pessoais, pois agora resolvi retornar e contar um pouco a vocês sobre a minha experiência futebolística em Buenos Aires, capital da Argentina, há mais ou menos um mês. Pois então, há mais ou menos um mês fui a Buenos Aires com os meus pais, no período próximo ao meu aniversário, né? E muita gente não entende por conta da rivalidade, pode ser, mas Buenos Aires é uma capital para quem gosta de futebol, para quem é apaixonado. Em cada bairro praticamente tem um clube, entendeu? No cotidiano de Buenos Aires é comum você conversar com as pessoas e elas lhe apresentarem sua paixão clubística, entendeu? Seu ódio ao rival é bem comum, né? E eu, como entusiasta de futebol argentino, fui exatamente com essa curiosidade de conhecer os estádios e, claro, a história de alguns deles, né? Sendo assim, eu cheguei num sábado à noite, né? Fiquei até uma sexta-feira e logo no primeiro dia de City Tour, foi no domingo, fui ao estádio do Boca Juniors, que fica situado na zona sul da região, no bairro de La Boca. E por lá eu tive a oportunidade de, além de conhecer o clube, a parte interna, como vocês podem ver nas imagens, também reconheci o entorno do estádio, né? Uma peculiaridade dos clubes portenhos é que, para além do envolvimento entre paixão de torcedor e clube, existe o bairro ali intermediando todo esse sentimento. Ou seja, o torcedor argentino, além de ter o clube para torcer, ele também tem um bairro, entendeu? Assim como o Bangu, lá na capital, no qual os torcedores se orgulham de serem naturais do bairro e de torcerem para o clube alvirrubro, e também como a Juventus, na Moca, lá em São Paulo, entendeu? Na qual as pessoas se orgulham, além de torcer para o Juventus, terem o bairro, a Moca, como local, simbolizando ali a localidade de cunho imigrante italiano, mas esse já é outro papo. Então, no primeiro dia de City Tour conheci o estádio do Boca, conforme disse a vocês, e na segunda-feira fomos até o bairro de La Paternal, que fica ali na zona oeste de Buenos Aires. E fomos a La Paternal na intenção de conhecermos o Argentinos Juniors, que hoje é um clube pequeno, sem muito prestígio, porém possui uma enorme história de orgulhar até mesmo os seus torcedores no bairro de La Paternal e também o futebol argentino por si só, né? Para quem não sabe, o Argentinos Juniors é o celeiro de nada mais nada menos que jogadores como Claudio Borghi, campeão mundial pela seleção argentina em 1986, na Copa realizada no mesmo país. O Argentinos Juniors também revelou o Estevão Matias Cambiasso, Juan Pablo Sorin, lateral esquerdo, que fez história no Cruzeiro, o José Pekerman, que foi técnico da seleção colombiana, e nada mais, nada menos que o senhor Diego Armando Maradona, né? O Maradona é conhecido por ter uma forte identidade com o Boca Juniors, porém foi no Argentinos Juniors que El Jazz iniciou sua carreira, tendo inclusive denominando o próprio estádio do Bicho, como é conhecido lá na Argentina. O estádio se chama Diego Armando Maradona exatamente por conta dessa homenagem, como vocês podem ver aí nas imagens. Interessante notar que o Diego Armando Maradona possui uma estrutura parecida com os estádios dos clubes de menor investimento no Brasil. Eu me senti à vontade, até porque o estádio tem uma conformação parecida com a cancha do meu time local, né? Que é o Boi da Caixa. Certo? Enfim, foi um baita prazer ter conhecido a sede desse clube fantástico, porém não muito, não muito prestigiado, até porque na fase atual do Campeonato Argentino, o Argentinos Juniors habita a última colocação da tabela, correndo sérios riscos de ser rebaixado. O que eu percebi entre os torcedores portenhos é que a paixão deles pelo seu clube ou pelo seu bairro é de uma forma incondicional, mais até incondicional que os torcedores do Brasil. Óbvio, eu não quero, como diz informalmente, puxar saco do torcedor argentino, mas estou falando que o que realmente eu constatei, né?
conversando com as pessoas, mas infelizmente existe essa rivalidade, digamos, um pouco inócua, porque não possui um entendimento, né? Alguns brasileiros dizem, por exemplo, que o torcedor argentino é racista. Tem lá suas razões, como nos jogos do Libertadores, usando como exemplo o Vasco e Racing, lá na cancha do Racing, lance lindo de Avejaneda, na qual torcedores do Racing chamaram torcedores do Vasco de macaco, fizeram gestos, e também na final do ano passado, né, da Copa Sul-Americana, entre Independiente e Flamengo, na qual torcedores do Flamengo foram vítimas de racismo. Sim, isso precisa ser combatido, mas a gente precisa entender que o racismo está presente na nossa sociedade brasileira. E aí pode ser até um oportunismo, né? No qual o cara reclama do racismo proveniente dos argentinos, mas esquece que nossa sociedade sofre de racismo estrutural, a sociedade mais racista do mundo. Enfim, coisas do futebol, né? Claro, a gente não pode tapar os olhos. Na terça-feira, fui até Avejaneda, uma cidade que fica ali nos arredores de Buenos Aires, fazendo parte ali do conurbado, né, da região metropolitana bonaerense, para conhecer as canchas do Racing Clube e do Clube Atlético Independiente. Chegando a Avejaneda, primeiro fomos ao estádio do Racing, porém não pude conhecer porque há um tabelamento de dias para visitação. Mas mesmo assim, o segurança que toma conta ali do prédio das adjacências me permitiu retirar algumas fotos, né, do estádio, da fachada, e deu também para tirar uma imagem na qual eu consegui pegar a cancha do Racing e a cancha do seu maior rival, que é o Independiente. Um adendo, ainda ali no estádio do Racing, o segurança percebeu que eu, obviamente, sou brasileiro, e me perguntou sobre a conjuntura política. Além disso, ele me fez uma indagação que até hoje ecoa nos meus ouvidos. O que o brasileiro tem na cabeça para eleger um louco fascista? É um outro debate importante, mas a gente pode fazer essa mescla de futebol e política para outra situação, outro programa. Sendo assim, dali fui caminhando até o estádio do Independiente, a poucos metros, e também conheci a sede do Rojo, como é conhecido na Argentina. É interessante notar que essa é a rivalidade na qual os dois clubes se situam bem próximos possíveis. Nem a Ponte Preta e o Guarani e São Paulo são tão próximos assim, como você pode imaginar. Quarta-feira, tive a oportunidade de conhecer o estádio do River Plate, o Monumental de Nunes. É um estádio formoso, gigantesco. Lembra até, inclusive, a arquitetura do estádio do São Paulo, o Morumbi, entendeu? Diferentemente do Boca Juniors, seu principal rival, o River Plate possui sua cancha na Zona Norte, que é na zona mais pomposa da cidade, né? Abrigando um bairro de classe média alta, o que dá a identidade do clube com a alcunha de milionário, ou milionário, no espanhol original da Espanha, né? Dentro do estádio, a guia me viu com a camisa do Goitacás, me perguntou sobre o clube clube alvianil, e comentei sobre a magnitude da nossa torcida. Eu vi que até ela ficou impressionada com a resposta que teve, né, de saber que a nossa torcida só perde para os quatro grandes em questão de contingente de torcedores. O Enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca, deu de bandeja para o canhota, que bem lançou para o Tostão. O Maradona quis pôr a mão, mas o Vavá deu um lençol. Veio o Capita, botou moral, é a oração do futebol. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé.